Vamos começar a aula 2, que vamos falar sobre controllers agora. Aqui temos a pasta controllers. Para exemplificar melhor, para explicar melhor o que é o controller. Controller, como já falei, CodeGuinter trabalha em MVC, e controller é o C do MVC, que é a parte responsável pela regra de negócio do nosso sistema. No nosso caso, no nosso admin aqui que a gente está desenvolvendo, a gente vai ter dois arquivos para cada item. Por exemplo, adicional, temos adicional e adicional Ajax. Usuário, temos usuário e usuário Ajax. O usuário é o controller principal. É nele que a gente vai fazer tudo responsável pelo usuário. É ele que vai chamar a view necessária para mostrar na tela, ele que vai fazer o load no modelo, ele que vai passar para o modelo qual usuário vai ser inserido, qual usuário vai ser lido, etc. E o usuário Ajax é a parte que vai fazer o Ajax nosso, que demonstrando seria essa parte aqui, ó. Temos uma tabela, deixa eu abrir usuários aqui que já tem alguns preenchidos. Temos a tabela aqui. Opa, desculpa, eu vi no lugar errado. Aqui, ó. No caso adicional mesmo, já temos aqui, seria essa parte que vai listar os dados do banco, que eu vou poder fazer busca, por exemplo, digitando bordas, ele me trouxe a busca, etc. Isso seria a parte ali do arquivo Ajax. Bom, agora eu vou demonstrar como funciona cada um dos dois arquivos utilizando o usuário como exemplo. Um detalhe antes que faltou, para exemplificar melhor, é explicar um pouco a URL. O que seria a URL? Aqui é o nosso caminho onde se encontra o projeto. O index PHP é por padrão, que é o que faz o redirecionamento para o controller. Até se a gente quiser futuramente, a gente pode esconder esse index PHP. Tem como fazer isso. E aqui temos o nome do nosso controller, no caso o nome da nossa classe controller. Aqui é adicional, mas no caso usuários, que é o que a gente vai mostrar, temos aqui o usuário. Se a gente não passar nenhum método para ela, que seria o próximo parâmetro aqui, ele entende por padrão que a gente está usando o método index. O que a gente vier passar aqui depois vai ser parâmetros desse método. Por exemplo, se eu passar um add, se eu passar um del, qualquer coisa assim. E dentro de cada controller, além do index, a gente tem o método inserir, se eu não me engano, e o insert, acho que é. Deixa só um minutinho verificar. O index, temos o inserir e temos o alterar. Agora então eu vou explicar como funciona o controller usuário. Aqui é o nome que eu falei anteriormente, lá que ele utiliza no link. Aqui ele estende da classe CIController, é um padrão do CodeGuinter. E aqui temos o construct dele, que é o que vai ser executado sempre que abrir esse controller. O que a gente está fazendo no construct? A gente está dando um load no modelo usuário model, responsável pela inserção, que a gente vai fazer aqui, por ler o usuário, tudo isso. A gente está dando um load no model login model, que a gente está chamando de login, esse include, e esse de usuário. Esse login aqui que a gente serve para ver se o usuário está logado, se não tiver redirecionar para o login, para a questão de validar se ele tem permissão ou não de entrar nessa página. E a load library template, que é a library responsável por todos os métodos necessários no template funcionar. E o que a gente altera simplesmente é essa parte central aqui, ó, essa parte. Esse cabeçalho com menu e tudo, ele já vem do template, a gente apenas passa alguns valores, como o apelido, e aqui é o caminho que a gente vai trabalhar também, vou mostrar como funciona. Esse caminho aqui tem home, que é a página inicial, o usuário, que é a página que a gente está sempre. Por exemplo, se eu vier em cadastrar usuários, vai aparecer mais aqui o caminho, ó, home, usuário, cadastrar usuário. É o caminho que eu fiz para chegar até aqui. Se eu posso clicar aqui em usuário ou voltar em listar usuários. Beleza? Voltando aqui. Isso é o do template. Então vamos falar sobre a função index, que é a padrão, que é a inicial. Como eu falei, a gente não está passando nada aqui na URL, então por padrão é index e não temos nenhum parâmetro. Uma coisa também é que eu vou falar futuramente, explicar melhor, mas apenas para já ir adiantando. Essa variável $dados, ela é utilizada nas views para imprimir esses valores. E como funciona lá dentro? Lá dentro, por exemplo, passei aqui, dados, $dados é um array e o índice do array é em forma. E aqui é o valor desse índice.
Lá na view, para mim imprimir esse valor, simplesmente eu vou colocar dólar, seria assim, vamos supor só um exemplo, se eu quisesse imprimir eco, dólar informa, e ele iria imprimir o valor dela, mensagem informativa, e assim por diante. Lá dentro da view, para a gente imprimir qualquer um desse valor de dados, seria isso. Aqui a gente está utilizando aqui a library template que a gente colocou para ele montar o topo, que seria a parte de cima. E aqui estamos passando que o action por enquanto é vazio. Temos dados apelido, que é para passar esse apelido aqui que ele tem aqui em cima. Aqui no nosso caso por enquanto é vazio, então eu vou lá pro último else, depois eu venho explicar o ADD. Se for vazio, o que a gente faz? A gente monta o caminho link, que a gente está passando qual é, no caso aqui index, que é o home, e o usuário. Aqui é o valor que ele vai chamar, caso clicar, né? No caso seria o href do link, e aqui seria o nome do link. E a gente está passando a página, que é para ele fazer o include da view, que é o usuário view. Depois a gente vai mostrar o que tem dentro desse usuário view. E aqui em todos ele vai ter que fazer também a load view do template view, que é o nosso template, passando a variável dados, que seria o valor de todas, seria essa variável dados aqui para ter todos os valores para a gente imprimir lá nas templates. Por enquanto seria isso, beleza. Essa seria por padrão o controller do index se eu não passar nenhum parâmetro. Essa parte aqui que lista vai ser feita tudo por Ajax, então vai estar tudo lá dentro do insert view, que eu vou mostrar posteriormente, e vou mostrar como funciona o cadastrar. No caso, quando eu clico aqui em cadastrar, você pode ver o URL aqui, ó, ele mudou para aparecer o index e ele passou um parâmetro ADD, quer dizer que eu estou me preparando para fazer uma inserção no banco. Ele trouxe já a view insert, né, que eu vou mostrar depois, e aqui tem os dados. Eu vou mostrar lá no código como ele trabalha isso. Se for um ADD, ele vai dar um load library form validation, que lá tem um form e isso daqui vai servir para fazer a validação dos campos do form. Eu tenho um caminho que foi feito igual anteriormente para mostrar esse caminho aqui, cadastrar usuário e home, que é o que eu passei aqui. E tem a página que eu estou inserindo lá, que é o insert view. Beleza. Se for update, ele vai ser se for update, ele vai ser, bem dizer, a mesma coisa. A diferença, eu vou mostrar aqui para vocês agora, deixa eu achar aqui, deixa eu listar o usuário. Se for update, lá em cima também vai continuar sendo index, update, mas tem mais um parâmetro, que é o segment 4 que eu pego lá, que seria o ID desse usuário. Vejamos aqui, ó, o ID, estou pegando o segment 4, que seria o quarto campo lá. Aqui eu estou lendo o usuário para trazer preenchido aqui já os valores. O caminho link que eu montei, segment 4 para passar no link. Aqui o nome dos links e a página estou dando o update view. Aí temos o del, que seria também lá no listar o botãozinho excluir, que ele vai simplesmente excluir e recarregar a página. Então eu já chamo o deletar o usuário do modelo, passando o ID. E aqui eu mostro a mensagem conforme o padrão do template do admin. Se deu o usuário deletado com sucesso, eu mostro essa. Se não, eu mostro essa. E aqui simplesmente mostrando o caminho, colocando o action del para saber que foi uma deleção e chamando novamente o usuário view.